Fala, meu padrinho, beleza? Professor Cisler Herculano de Geografia para falar um pouquinho aqui sobre a interiorização do Brasil. Eu vou aproveitar esse quadro maravilhoso que o Pedro já deu uma aula em cima dele, falando de tudo que foi acontecendo para o Brasil e começar a se interiorizar. Porque você tem que lembrar o seguinte, que o Brasil, em condição de colônia, foi ocupado primeiro as porções litorâneas. Todas essas áreas aqui, ó, mais a leste do nosso território, claro, uma vez que nosso território é delimitado no interior apenas pelo limite de Tordesilhas. Então agora, a ideia é a gente pensar do ponto de vista da geografia o que pode cair na sua prova mediante esses processos históricos. Porque a geografia estuda o espaço e a história ajuda a entender como que esse espaço ele foi se construindo. Mas antes de você começar essa aula, eu já recitei aqui umas 3, 4, 5 vezes. É importante que você venha nesse link daqui, que tem a aula do professor Pedro Henrique Torres, que já fala sobre os processos históricos, sobre todo esse aspecto da interiorização do Brasil. Já clicou? Não clicou ainda? Então vai lá e clica agora, mano. Se você caiu de paraquedas aqui, clica nessa aula que ela é muito importante para você ter primeiro antes da minha explicação. Bom, já que você já viu outra aula, agora vem aqui comigo que eu vou te explicar um pouquinho sobre as transformações da geografia. Você tem que saber a base. Expedições entradas oficiais da coroa portuguesa que iam até o limite de Tordesilhas. Expedições bandeirantes eram particulares, privadas, rompiam esse limite de Tordesilhas. Não tinham a ver com a coroa portuguesa. O que elas tinham em comum? Esse expansionismo para o interior. E temos aqui algumas consequências que podemos falar pontuais que tiveram transformações dentro do conteúdo da geografia. Como, por exemplo, a prática da pecuária, a criação de animais. Nós vamos perceber que essa prática da pecuária vai promover uma interiorização também no nosso território, principalmente no primeiro momento aqui da região Nordeste, onde temos o desbravamento do Agreste, do sertão nordestino, como áreas onde até os dias de hoje se pratica a pecuária extensiva com fins para abastecimento do mercado interno. Não se esqueça que no litoral nós tínhamos a produção canavieira, nós tínhamos a produção para a metrópole, mas a pecuária no Brasil ela vai se desenvolver no interior, vai promover esse caráter de interiorização. E até os dias de hoje nós temos a pecuária muito concentrada nas áreas do interior do Brasil. Você tem que lembrar, por exemplo, do Mato Piba, você pode lembrar também da região centro-oeste, onde temos a pecuária extensiva no Pantanal, onde nós temos a pecuária extensiva também no Cerrado. Então é muito importante essa ideia, mas já começa nesse momento aqui dessa interiorização. Ok, temos uma expansão territorial. Por que uma expansão territorial? Porque à medida em que os entradistas e os bandeirantes iam desbravando o nosso território, eles iam tomando posses. E basicamente, lá no Tratado de Madrid vai ficar definido que a posse vai determinar, de fato, de quem é a terra. Então isso ajuda a fazer com que o nosso território brasileiro se expanda. E você tem que lembrar que o Brasil é o 5º maior país do mundo em dimensões territoriais. Muito importante. Mineração, meus amigos. A mineração no Brasil, ela vai se iniciar mediante, é claro, esse expansionismo. Os bandeirantes vão chegar em um determinado momento que eles vão encontrar ouro no interior do Brasil. E isso vai promover, claro, toda uma dinâmica econômica que vai se transformar no Brasil. Vai ter um deslocamento do eixo econômico da região Nordeste e vai desbravar a região Sudeste, no estado de Minas. Vai desbravar a região Centro-Oeste, onde hoje é o território do estado de Goiás, onde hoje é o território do estado de Mato Grosso do Sul. São áreas que começarão a ser desbravadas mediante essa prática da mineração. Agora, uma coisa pontual. A mineração no Brasil hoje ainda é importante. Você pode pensar no século XX como um momento onde o governo, inclusive, estimulou essa prática, principalmente na Amazônia, onde nós temos aqui no estado do Pará a Serra de Carajás, onde nós temos no estado do Pará o que foi a Serra Pelada, onde nós temos no estado do Pará também a área de Oriximiná com a produção do alumínio. Tudo isso é mineração, mano. Então a mineração ela começa nesse momento com esse caráter de expansão para o interior, mas até os dias de hoje nós temos o interior do Brasil sendo responsável por essa prática da mineração. Tá tranquilo, meu padrinho? Tá de boa? Então vem aqui comigo para eu poder falar mais umas coisas importantes, como por exemplo, a ocupação do interior. Meus amigos, à medida que houve esse expansionismo para dentro do território brasileiro, a gente vai vendo que, claro, a atividade da mineração estimula a galera a se concentrar próximo das áreas de produção. Porque como o Pedro ele falou na nossa outra aula, a gente vê que o ouro para ser extraviado era muito fácil. Então isso vai motivar com que a população ela comece a se concentrar, claro, próximo às áreas de produção mineral. E claro, isso vai motivar uma ocupação maior no interior do Brasil.
Mas não se esqueça que até os dias de hoje a população ainda está muito mal distribuída. Por isso que o Brasil não vai ser um país muito povoado. Por isso que o Brasil ele vai ter a população muito concentrada ainda aqui nas regiões litorâneas, porque a nossa economia começou exatamente pelo litoral. Mas, de certa forma, o interior ele começa a ser ocupado. Olha só, mais população, né? Um crescimento populacional temos aqui. Nós tivemos migrações internas, nesse momento, como eu falei para vocês, à medida em que o eixo econômico se desloca da região Nordeste para a região Sudeste, a região Sudeste vira uma área de atração. Então nós começamos a ter um deslocamento populacional interno. Você percebe que migração refere-se ao deslocamento. Mas também tivemos imigração, que significa um movimento de entrada, porque nesse momento vai ter muitas motivações de pessoas que vão vir lá de Portugal, justamente para poder ocupar aqui o Brasil por conta do crescimento da mineração. E claro, uma vez que a população está se alocando no interior, vão surgir vilas e cidades. Lembra que vila, né, sempre está subordinada a cidades. Nós vamos ter um deslocamento, né, desse eixo mais urbano, que é uma consequência da mineração, muito aqui para o estado de Minas Gerais, ok? E claro, não podemos deixar de falar de Rio de Janeiro, que no contexto da mineração vira a capital do Brasil, 1763, ok? Crescimento econômico da região. Qual região que se fala aqui? Se estamos falando de expansionismo para o interior, temos principalmente a região sudeste ela crescendo. Mas indiretamente ali o centro-oeste, indiretamente ali a região sul começa também a crescer. Mas naquele momento ainda não se tinha a ideia de regionalização, ok? E como o Pedro falou, capital para o Rio de Janeiro, que vai ficar até a década de 60, quando nós temos a transferência para Brasília. Bom, meus amigos, espero que você tenha entendido. Fica com a gente. Tamo junto. Senta o dedo aqui no like, tá ligado? Se você gostou. E um grande abraço.